questão que nós temos aqui em relação aos CTS é o pedido de inutilização, tá? A gente tem que, hoje, né, nós temos que fazer o pedido de inutilização, ou seja, se eu estou emitindo os conhecimentos de transporte e eu pulei uma sequência, eu emiti o conhecimento, sei lá, 2021, e agora eu vou ter que emitir o 2022. Só que o meu sistema, ele se perdeu, ou sei lá, ou eu que opero o sistema me perdi, né? Então, eu pulei a sequência, ou seja, ao invés de eu emitir o 2022, eu emiti o 2050. Isso quer dizer o quê? Que do 2022 até o 2050, aqui no meio, eu tenho uma sequência faltando. E o que eu faço? Até o dia 10 de cada mês, eu tenho que fazer o pedido de inutilização, onde eu transmito para a Receita essa informação, né? Assino ela com o meu certificado. O Estado, então, recebe esse pedido de inutilização, né? Me retorna, então, dizendo que recebeu esse pedido, né? E está tudo ok. A partir de 1º de junho desse ano, a gente não vai mais fazer esse pedido de inutilização, né? Hoje eu faço o pedido, seja pela quebra de sequência, né? Pela numeração, ou porque eu tive um documento em contingência e eu tive que pedir a inutilização dele também. Então, tanto faz se é por quebra de sequência ou se é por contingência, eu não vou mais solicitar essa inutilização a partir de 1º de junho, tá? Bom, outra questão que nós temos em relação ao CTS também é a questão da rejeição e da denegação, ou seja, quando a gente emite um documento fiscal, né, no nosso caso aqui o CTE, o Estado ele vai analisar esse documento emitido e ele pode autorizar, ou ele pode rejeitar, ou ele pode denegar. Quando ele rejeita, significa que eu informei alguma coisa errada e ele está me dizendo qual é o erro, eu vou corrigir e ele vai autorizar. Quando ele é denegado, significa que ele está na base de dados da Secretaria da Fazenda e com esse documento eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não vou emitir ele, eu não vou utilizar ele, não posso cancelar ele, não posso fazer absolutamente nada, porque está na base de dados da Cefaz. Em relação ao CTE, o CTE, quando eu tenho problemas com o fisco, tá? No meu cadastro, eu tenho problemas com a Secretaria da Fazenda, meu cadastro ele está com alguma irregularidade fiscal, né? O Estado, ele denega a utilização do documento. Aí ele denega. A partir de junho, então, tá? A partir de abril, né? Também, o que vai acontecer? Esse documento, ele não vai mais ser denegado. Ele vai ser rejeitado, tá? Então, ele não fica mais salvo na base de dados da Secretaria da Fazenda, tá? Então, eles vão mudar esse erro, tá? Eles vão converter esse erro de denegação para rejeição, tá? A questão do documento auxiliar, né? Também tivemos uma alteração aqui em relação ao documento auxiliar, que a partir de 1º de janeiro desse ano, esse documento ele pode ser apresentado em meio eletrônico, né? Desde que ele siga, então, as disposições do Manual de Orientações do Contribuinte, salvo se for em caso de contingência, né? Que daí ele tem uso de formulário de segurança, né? Ou então, quando ele for solicitado pelo tomador, né? E desde que tenha sido emitido o MDFE, tá? Depois nós temos alterações em relação ao MDFE, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, né? Então, quando é que o contribuinte ele é dispensado, né, da emissão do CTE? Como é que ele faz a emissão do manifesto? Tá? Porque o que acontece? Uma transportadora, quando ela faz repetidas prestações de serviço para o mesmo tomador, ela pode solicitar a dispensa do CTE. Só que isso não dispensa ela de fazer o MDFE. Então, o que o Estado quer? O Estado, então, a
partir do decreto que ele publicou, que é o 56.708, né, e a Instrução Normativa 86, ambos entraram em vigor já no ano passado, em novembro, né, o decreto em novembro, a Instrução Normativa em outubro, né. O que acontece? Quando eu emito o manifesto e eu sou transportadora, eu tenho dispensa da emissão do CTE, porque eu presto repetidas prestações de serviço, o que eu tenho que fazer? Vincular o número das notas fiscais que eu estou transportando neste MDFE, para que eu consiga, então, a autorização desse documento, tá? Então, tenho que vincular o número das notas, tá? Outra questão que nós temos aqui em relação ao manifesto é o momento da emissão do MDFE e da impressão do documento auxiliar. Ou seja, o manifesto ele tem que ser emitido para prestações de serviço, né, que são feitos por prestadores de serviço ou no transporte de própria mercadoria por emitente de NFE. Então, nós temos que ter a impressão do documento auxiliar. Só que tem alguns casos que eu tenho um prazo diferente para fazer isso. E é, por exemplo, quando eu faço um transporte, né, que é feito no modal aéreo. No caso do modal aéreo, eu tenho um prazo de até 3 horas após essa aeronave decolar, né, para emitir o documento, emitir tanto o MDFE quanto imprimir o documento auxiliar. Mas o que acontece? Se essa aeronave ela pousar antes dessas 3 horas, essa mercadoria automaticamente ela vai ficar retida, né? Porque fica na responsabilidade do transportador, então, ter esse documento. Então, ele tem um prazo de até 3 horas, mas se pousar antes, vai ficar retido, porque não teve a emissão e a impressão, tá? Também nós temos um prazo diferente no caso de navegação de cabotagem. Então, ali também eu tenho um prazo após a partida dessa embarcação para fazer a emissão, né, e a impressão, desde que isso aconteça antes dessa navegação atracar novamente, né? Então, tem que acontecer durante o percurso, tá? No caso do modal ferroviário, também, no caso do modal ferroviário, quando a gente faz transporte de cargas fungíveis que são destinadas, então, à formação de lote para exportação, eu também tenho um prazo diferente, tá? Desde que tanto a emissão quanto a impressão, elas aconteçam, então, antes, ou seja, durante esse transporte, né? Ou quando esse transporte chegar ao seu destino, né? Também sob pena de ficar retida essa carga, tá? Em relação à questão do documento auxiliar, né, do MDFE, ele pode ser apresentado em meio eletrônico também, desde que ele siga as orientações estabelecidas no manual do contribuinte, salvo, tá, quando ele for emitido em contingência. Isso aqui também entrou em vigor agora, dia 1º de janeiro, né, em função do decreto 56.852, tá? Em que casos eu tenho a inaplicabilidade do MDFE? Eu tenho a inaplicabilidade, então, né, ou seja, eu não aplico a obrigação de emissão do manifesto, né, no caso de eu emitir nota fiscal avulsa, modelo 55, ou nota fiscal modelo 55, que ela tenha sido emitida por um regime especial da nota fiscal fácil, né? Isso quando ela foi emitida, então, por produtores rurais. Então, nesse caso, não existe essa obrigação deles fazerem o MDFE, tá? Depois, nós tivemos aqui também a questão do CTOS, né? O CTOS, que é o conhecimento de transporte eletrônico de outros serviços, ele também teve a revogação do pedido de inutilização, né? A partir do dia 1º de junho, a exemplo do que acontece com o CTE. Então, eu não preciso mais fazer o pedido de inutilização para o fisco quando eu tenho uma quebra de sequência ou então eu tenho documentos emitidos em contingência. Tá? Em relação ao documento auxiliar do CTOS, que é o DACT-OS, né? Nós tivemos aqui uma alteração dada pelo decreto 56.852, com efeitos retroativos a 1º de janeiro deste ano, ou seja,
Aqui também o contribuinte, ele pode apresentar em meio eletrônico o documento auxiliar, desde que ele siga todas as informações e orientações constantes no manual de orientações do contribuinte, né? Salvo se esse documento ele tenha sido emitido em contingência, né? Ou no caso de formulário de segurança, quando solicitado, então, pelo tomador, né? Então, se o tomador solicitar emissão, tem que ter emissão, ok? Tivemos aqui também a alteração em relação ao bilhete de passagem eletrônico quanto ao transporte metropolitano, porque o ajuste CNF 1 de 2017 instituiu o bilhete de passagem eletrônico, ele já trazia a previsão, né, de que a critério do Estado poderia ser substituído o resumo de movimento diário, que é o modelo 18, né, também pelo documento eletrônico. E o nosso Estado, então, acabou publicando o decreto 56.707 em outubro do ano passado, e passou já a produzir efeitos, ou seja, já valendo a partir de 1º de novembro do ano passado, né? Então, com base no decreto 56.707 aqui do nosso Estado, né, nós temos aqui a questão de que aqueles contribuintes que eles executam transporte metropolitano em linha, onde a cobrança desse transporte, onde a cobrança da passagem desse transporte, né, ela se dá por meio de contadores, por exemplo, catracas. Então, o que eles podem fazer? Eles vão emitir, a partir de 4 de setembro de 2023, o bilhete de passagem eletrônico com um layout específico, né, para determinar, tanto é que o nome dele é bilhete de passagem eletrônico transporte metropolitano. Então, esse bilhete, ele vai ser emitido em substituição a esse mapa resumo. E para isso, então, o contribuinte ele vai ter um credenciamento específico junto à Secretaria da Fazenda para poder utilizar esse documento aqui, tá? A partir, então, do dia 4 de setembro de 2023. Então, esse bilhete de passagem eletrônico do transporte metropolitano, ele vai ser emitido sempre no final do ciclo de viagem. E isso vai ser feito por cada veículo do transportador, né? Mas, o que a Receita Estadual pode fazer? E isso desde que o contribuinte solicite, né? Então, o contribuinte ele tem que solicitar mediante um regime especial, né? E a Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual, então, autorize ele a ter ciclos superiores a 24 horas, porque senão, todo dia, né, no final do período, ele vai ter que emitir esse bilhete de passagem eletrônico transporte metropolitano por veículo, né? Então, ele pode solicitar junto ao Estado, que o Estado autorize que o prazo seja maior, o ciclo seja maior do que 24 horas, tá? Bom, depois nós temos também aqui a declaração de conteúdo eletrônica. O que é a declaração de conteúdo eletrônica? Pessoal, hoje, quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica fazem transporte, né, eles têm que mandar uma mercadoria, um bem para algum lugar. Eles não têm nota fiscal eletrônica, tá? Eles não têm nota fiscal eletrônica. Por quê? Eles não são contribuintes do ICMS. O que eles têm que fazer? Eles vão ter que emitir a declaração de transporte de bens de não contribuinte. Esse modelo de declaração, ele está disponível no portal da Secretaria da Fazenda, mas também vocês podem fazer um modelinho, tá? No Word vocês podem fazer e tirem uma cópia do documento fiscal que comprova que esse bem é da empresa de vocês. Isso vai acompanhar o transporte da mercadoria. Essa declaração que é manual, ela vai ser substituída pela declaração de conteúdo eletrônica. Essa declaração de conteúdo eletrônica, que foi instituída pela Ajuste CNF 5 de 2021, né, já trazia inicialmente a obrigatoriedade dessa declaração no formato eletrônico desde março do ano passado. Depois foi prorrogado para março desse ano, né? E agora, então, foi prorrogado novamente para março de 2024.
Só que os estados têm que regulamentar isso, ou seja, o estado ele vai ter que publicar uma norma, né, dizendo como que vai ser feito. Se você tem que fazer o credenciamento, se tem que ter certificado, quem que é o responsável pela emissão, todas essas informações os estados vão ter que regulamentar, determinar, tá? Então, o nosso estado, até agora, não se manifestou em relação a isso aqui, tá?